Beleza, pessoal? Sou o professor Paulo, professor de Geografia. Aula 4 do terceiro ano ensino médio. Clima do Brasil. Então veremos as características, as massas de ar, classificações climáticas. Vamos começar pelas características climáticas. Então lá na página 767 tem uma introdução. Então, o território possui cerca de 92% do seu território de faixa intertropical, entre os trópicos. Então, por isso o Brasil é considerado um país tropical. Uma pequena faixa que pega ali a região sul, está numa zona temperada. Claro, quem está na faixa tropical tem duas estações do ano bem definidas, o inverno e o verão. Já quem está nas zonas temperadas tem as 4 estações do ano bem definidas. Com tudo isso, pelo tamanho do seu território e por estar numa zona tropical, as interferências das massas de ar, tudo isso interfere no nosso clima. Uma delas que interfere, a altitude. No quadro que está ali, falando de duas cidades, de Paranaguá e Curitiba, ele vai demonstrar como a altitude ela interfere diretamente na parte do clima. Então ali temos Curitiba e Paranaguá encontram-se na mesma latitude semelhantes, estão bem próximos. Mas como elas estão em altitudes diferentes, a temperatura média anual entre as duas modifica. Enquanto isso, Paranaguá tem uma temperatura anual de 21,1 graus, Curitiba 16,5. Quanto mais alto, mais frio. A latitude. Latitude também interfere. Só tem aquela regrinha. Em altas latitudes, mais frio. Em baixas latitudes, mais quente. Então, Porto Alegre, está a 30 graus, 1 minuto ao sul. A temperatura média anual, 19,5. Rio de Janeiro, já diminuiu um pouco a latitude dele, 22 graus. Tem uma temperatura média de 23. Agora Belém, que está lá em baixa latitude, apenas 1 grau. A temperatura lá é de 26. Isso é uma média anual. Outro que interfere no clima. Continentalidade e maritimidade. Devemos lembrar que a proximidade com o oceano faz com que as temperaturas se mantenham estáveis, não havendo muita variação, o que nos permite afirmar que essas áreas possuem menores amplitudes térmicas, quando comparada com os locais ao interior do continente. Amplitude térmica, a diferença entre a máxima e a mínima. Então, Cuiabá, pode ver, as latitudes são bem próximas, a temperatura, a amplitude térmica é maior do que Ilhéus, como ela está na área litorânea, essa amplitude, essa diferença entre a mínima e a máxima é menor. Correntes marítimas. O Brasil recebe influência de 3 correntes marítimas no seu litoral. As correntes quentes que banham o nosso litoral influenciam alta pluviosidade. Não é muito quente, evapora, sinal de chuva. Que encontramos na parte do nosso litoral brasileiro, mas as correntes que contribuem para a maior evaporação do oceano. Então, as correntes quentes, ela vai evaporar o oceano, porque o oceano pega essas massas de ar. Já um pouquinho antes de falar da massa de ar, pessoal, a gente tem que falar da classificação climática de Strahler, porque ela se baseia nas massas de ar. Então a gente tem que passar primeiro por ele. Lá na página 769.
Então, essa classificação climática de Strahler, ela se baseia na dinâmica das massas de ar, esse movimento das massas de ar. Então, conforme ela se movimenta, vai ter os climas. Então, a gente tem aqui, na nossa região, um clima subtropical úmido. As massas de ar no Brasil. Então, as massas de ar são de fundamental importância para a explicação da dinâmica do clima. São porções de ar da atmosfera que conduzem características e propriedades das áreas onde se formam, tipo continentes, oceanos, regiões polares e tropicais. As massas de ar que atuam no Brasil são quase todas úmidas, possuem grande influência no clima e também são responsáveis pela distribuição de chuvas. Se a maioria é quente e úmida, claro que as chuvas nessas áreas que atuam vão ter as chuvas bem distribuídas. Para o estudo da movimentação das massas de ar, são utilizadas bases de coleta de dados meteorológicos, como a velocidade do vento, o tempo de insolação, a quantidade de chuvas que ocorre em cada região, o uso de balões meteorológicos e até mesmo satélites. Então, temos aqui as influências das massas de ar. A nossa região sofre a influência das regiões polares. Claro, no verão, a gente sofre muito com a influência massa equatorial continental. Também acaba pegando todo o nosso território. Vamos uma por uma. Massa equatorial continental, MEC. Ela é quente e úmida. Ela se origina na região ocidental da Amazônia. É a massa de maior atuação no Brasil, na região norte, nos meses de verão e outono. Provoca chuvas abundantes quase diariamente. Aí temos a massa equatorial atlântica, MEA. Ela também é quente e úmida. No Oceano Atlântico, no norte do Brasil, nas proximidades das ilhas dos Açores. Ela é responsável pela formação dos ventos alísios do Nordeste. São os ventos que assopram próximo à linha do Equador. Sua principal atuação no país é o litoral das regiões Norte e Nordeste, principalmente no verão e na primavera. Aí temos a MTA, Massa Tropical Atlântica. Ela também é quente e úmida. É originada no Oceano Atlântico Sul e forma os ventos alísios do Sudeste. A área de atuação é a faixa litorânea do sul do país ao Nordeste. No litoral do Nordeste, o encontro da massa polar atlântica, a MPA, com a massa tropical atlântica, a MTA, nos meses de inverno, provoca chuvas frontais, tá? Que é o resultante do encontro dessas duas massas. No Sudeste e no Sul, provoca chuvas de relevo, ou orográficas, aquelas chuvas que começam ali no litoral e acabam parando na serra, tá? Por causa do relevo, um relevo mais elevado, então não deixa essas nuvens avançar para dentro do continente. Aí temos a massa tropical continental, MTC. Ela é quente e seca. Forma-se nas planícies do Chaco, na Argentina. Sua atuação no Brasil abrange o sul da região centro-oeste e o interior oeste das regiões sul e sudeste. Provoca longos períodos secos e quentes, aquele período de estiagem de 3 a 6 meses sem chuva. Massa polar atlântica, a MPA, é fria e úmida. Agora, quem mora em Curitiba vai entender porque vive nublado boa parte do ano. Ela forma-se no Oceano Atlântico, ao sul, e tem origem na região antártica. Influência no território brasileiro
com maior intensidade nos meses de inverno. Possui atuação no litoral do Nordeste, onde provoca chuvas frontais. Na região sul, ela vai provocar o quê? Queda brusca das temperaturas, principalmente nas áreas serranas, podendo ocasionar geadas e até algumas vezes neve. Na região norte do país, ao se deslocar pelas planícies do Chaco e do Pantanal, provoca o fenômeno chamado de friagem, queda brusca da temperatura à noite nos meses de inverno, podendo durar até 4 dias. Como essa massa ela vai avançando para dentro do continente, conforme ela vai avançando, ela vai perdendo sua força. Então, por isso que, quando chega na região norte, as temperaturas não caem tanto, apenas aquele friozinho à noite. Então, a forma que ela atua, aqui no mapa mostrando, no inverno e no verão. Então, no inverno, a massa polar, ela tem grande influência no nosso território, e no verão, a massa equatorial continental que tem essa influência. Climas brasileiros. O Brasil é dividido, a sua extensão territorial ali, então apresenta o quê? Diferentes climas, pelo tamanho do seu território. Tá? Então temos um clima equatorial, ele é predominantemente quente e úmido, com temperaturas altas entre 25 a 28 graus. Apresenta amplitude térmica máxima de 3, que é a diferença entre a mínima e a máxima. Sua precipitação anual é acima de 2.000 milímetros. Ocorre na maior parte da região norte e parte do centro-oeste do nordeste. Então podemos analisar ali. Então o clima, né, a faixinha aqui vermelha e aqui a ocorrência de chuvas. Então praticamente chove o ano inteiro. As chuvas ali não são bem distribuídas, porque a maior ocorrência é no começo do ano. Já o clima tropical. No Brasil existem 4 derivações de climas tropicais. Então a gente tem tropical, aí temos ali a parte úmida, de altitude, e o tropical semiárido. Então temos lá, tropical típico, né? Atingindo áreas do Nordeste, Norte, Centro-Oeste, Sudeste do Brasil. Apresenta 2 estações de ano bem definidas em relação ao índice de umidade. Verão chuvoso e inverno seco. Lembra que o professor falou lá no começo, como está numa zona intertropical entre os trópicos, tem sempre apenas 2 estações, inverno e verão, isso bem definidas. A amplitude térmica anual é pequena, temperaturas oscilam entre 20 a 27, sendo com o inverno o período com as temperaturas mais amenas. Então o período de chuva, está aqui o gráfico aqui, é de Brasília, né? No meio do ano, poucas chuvas, é um clima mais seco. Tropical úmido. Caracteriza-se por apresentar clima quente com chuvas concentradas no verão. O inverno ocorre menor umidade. As temperaturas médias são de 18 a 28 graus. A amplitude fica em torno de 10 graus. Apresenta também 2 estações do ano bem definidas, verão e inverno. As chuvas ocorrem em torno de entre 1.000 e 2.000 milímetros. Sua atuação concentra na faixa litorânea brasileira, regiões Nordeste e Sudeste. Também tem o gráfico ali para analisar o período de chuvas ao longo do ano. Tropical de altitude. Caracteriza-se por apresentar clima ameno com temperaturas baixas nos meses de inverno. O verão é moderado, com bastante chuva. As temperaturas médias são aproximadamente entre 18 a 25. A amplitude térmica fica em torno de 8 graus.
Também apresenta duas estações bem definidas, o verão e o inverno. As chuvas ocorrem ali entre 1.500 a 1.800 milímetros. Ela ocorre em áreas de serras e planaltos do leste e do sudeste. Tropical semiárido. Caracteriza-se por apresentar clima de altas temperaturas e baixas precipitações. Então, pouca chuva. As temperaturas são entre 18 e 28, a amplitude fica ali em torno dos 10. As chuvas, apenas 600 milímetros, isso durante o ano, abrange as áreas do sertão nordestino e o norte de Minas Gerais. Então, analisando o gráfico, a temperatura não varia muito, mas a chuva só apenas no começo e um finalzinho do ano ali. Clima temperado subtropical. Aqui, como pega o clima temperado subtropical, pega ali a região sudeste, a região sul e um pedacinho do sudeste, já vamos pegar ali as 4 estações do ano bem definidas. Caracteriza-se por apresentar um clima com temperaturas amenas, entre 10 a 25, a amplitude térmica pode chegar até 15. As regiões do clima subtropical apresentam as menores médias térmicas do país, então são as regiões mais frias. Tem as 4 estações do ano bem definidas. Os verões são quentes e invernos frios. As chuvas são bem distribuídas e abundantes ao longo do ano inteiro, entre 1.250 a 1.500 milímetros anuais. E é o clima que apresenta a maior amplitude térmica do país ao longo do ano. Então, a amplitude térmica chega ao longo do ano a 15 graus. Então, pelo gráfico ali dá para ver bem, a baixa e a alta, e as chuvas ao longo do ano bem distribuídas. Agora, voltamos para a página ali 771, a classificação climática de Köppen. Essa classificação, ela se formou ali, ele fez ela em 1900. Ela se baseia na vegetação natural de cada região. É uma expressão direta do clima atuante, então do clima que atua em cada região. Assim, os limites entre os climas foram elaborados de acordo com a área em que determinada vegetação é predominante. Então, onde tem aquela área que predomina aquela área. Em 1918, essa classificação foi revisada, dando importância à sazonalidade e às médias anuais e mensais das chuvas e temperaturas. Essa classificação foi adaptada para o Brasil e é composta por diferentes tipos climáticos. Então, temos diferentes tipos climáticos no nosso território. Vamos analisar pelo quadro. Então, aqui a gente pega um clima subtropical. Essa classificação, ela usa letras CFA, CFB. O que significa cada letra? Então, aqui temos uma geral, uma geral, que quando é a primeira letra, a letra for A, o clima é quente e úmido. Quando a segunda letra for um F, mas um F minúsculo, ele é sempre úmido. E quando a terceira letra ali for um H, minúsculo também, ele é quente. Aqui é uma geral, não vamos falar todas. Aqui da região sul, C, mostrando que o clima é subtropical ou temperado. Na página 771, a gente tem um quadro que foi adaptado para o Brasil. Então, temos os símbolos climáticos. Vamos pegar aqui da nossa região o CFA e o CFB, que é o clima subtropical. Suas características: chuvas bem distribuídas e verões rigorosos, isso no CFA. No CFB, chuvas bem distribuídas e verões brandos. O regime dessa temperatura, as chuvas. No CFA, médias térmicas entre 17 e 19. E no CFB, as chuvas entre 1.500 milímetros,
né? As chuvas são bem distribuídas. A área de ocorrência, claro que o professor já está falando que é a região sul. O CFA, baixas, são áreas mais baixas da região sul, litoral e sul da região. E o CFB, áreas mais altas do Planalto Meridional e serras. Que tem o gráfico para vocês detalhar um por um, né, com as suas características, a área onde atua e os símbolos. Uma atividade para casa, para ampliar seus conhecimentos, da página 773 a 776 e atividades do AVA. Beleza, pessoal? Até a próxima. Valeu!